Imagine um dia perfeito no mar da Galileia. O sol brilha alto, refletindo seu dourado sobre a água cristalina. O vento sopra suavemente, e os discípulos estão tranquilos, navegando ao lado de Jesus. Eles passaram o dia ouvindo seus ensinamentos, vendo multidões se reunirem para ouvir suas palavras e testemunharem milagres. Agora, enquanto a tarde avança, eles entram no barco, prontos para cruzar o mar. Para pescadores experientes como Pedro, João e Tiago, essa travessia não era novidade. Mas, naquela noite, algo aconteceria que mudaria para sempre a forma como enxergavam seu mestre. Conforme o barco avança, o céu começa a mudar. Pequenos ventos se transformam em rajadas violentas. As nuvens se acumulam rapidamente, como um exército avançando para uma batalha. Em poucos instantes, a calmaria se desfaz e dá lugar a uma tempestade furiosa. O mar, antes tranquilo, agora se levanta com ondas gigantescas. Os trovões explodem no céu, e os relâmpagos cortam a escuridão, iluminando rostos tomados pelo medo. O barco começa a balançar de forma descontrolada. Cada onda que atinge a embarcação parece ser a última. Os discípulos tentam segurar as velas, mas o vento as rasga como papel. A água invade o barco, e o desespero toma conta. Pedro, com as mãos tremendo, olha para os outros. Eles já enfrentaram tempestades antes, mas nunca assim. Essa tempestade não é normal. O mar está furioso de uma maneira que desafia a lógica. Tudo parece perdido. Eles gritam uns com os outros, tentando encontrar uma solução, mas nada adianta. E então, em meio a todo esse caos, alguém percebe algo impressionante. Enquanto todos lutam para manter o barco à tona, Jesus está dormindo. Sim, dormindo. Deitado sobre uma almofada na parte de trás do barco, sereno, inalcançável pelo medo que devora os outros. Como ele consegue dormir em um momento como esse? Como alguém pode descansar enquanto a morte parece tão próxima? Os discípulos se entreolham, e a angústia se transforma em desespero absoluto. Um deles corre até Jesus e o sacode. Senhor, salva-nos! Estamos perecendo. Sua voz carrega medo e urgência, como se cada palavra fosse um pedido de socorro antes do fim. Jesus abre os olhos. Seu olhar não reflete pânico, nem sequer surpresa. Ele se levanta devagar, seus pés firmes no chão instável do barco. Ele encara a tempestade como se estivesse diante de um aluno rebelde prestes a ser corrigido. E então, sem gritar, sem gesticular, sem qualquer demonstração de força, ele simplesmente fala: silêncio. Acalme-se. Imediatamente, como se a própria natureza o reconhecesse como seu criador, o vento para. As ondas se desfazem suavemente até que o mar se torna um espelho sereno. O trovão se cala. A escuridão se dissipa. O caos se dissolve como fumaça ao vento. O que antes era desespero absoluto, agora é um silêncio profundo e assustador. Os discípulos não sabem o que dizer. Suas mãos ainda tremem, mas não mais por medo da tempestade, e sim pelo que acabaram de testemunhar. Eles se entreolham, tentando encontrar uma explicação racional para o impossível. Pedro, que sempre tem algo a dizer, dessa vez permanece calado. Finalmente, um deles sussurra, quase sem acreditar: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse momento mudou para sempre a forma como os discípulos viam Jesus. Eles já o tinham visto curar doentes, expulsar demônios, até transformar a água em vinho. Mas aquilo era algo além de qualquer milagre que já tinham testemunhado. A natureza inteira se curvou diante dele com uma simples palavra. Mas Jesus não estava apenas mostrando seu poder. Ele olhou para seus discípulos e fez uma pergunta que ecoa até hoje: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa não era apenas uma tempestade no mar. Era um teste.
Um momento para ensinar algo que eles ainda não tinham compreendido totalmente. Não importa quão furiosa seja a tempestade, se Jesus está no barco, não há motivo para temer. Quantas vezes nós também nos desesperamos diante das tempestades da vida? Perdemos o controle, sentimos medo, achamos que Deus está distante, silencioso. Mas a verdade é que Ele nunca perdeu o controle. Às vezes, Ele permite que as tempestades venham não para nos destruir, mas para nos ensinar a confiar. Para nos lembrar que, mesmo quando tudo parece perdido, Sua palavra ainda tem poder para trazer paz. E agora eu te pergunto, qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? Você tem confiado que Ele pode acalmá-la? Se essa história falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se inscreva no canal para mais mensagens que fortalecem sua fé.